Efésios, capítulo de número 2, atentem bem para a palavra do Senhor nesta manhã. Efésios, capítulo de número 2. Nosso estudo nas manhãs de domingo, a carta de Paulo aos Efésios. E nós chegamos agora em Efésios, capítulo de número 2, na palavra do Senhor nosso Deus. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, nós vamos estudar o verso 1, 2 e 3. Efésios 2, versos 1, verso 2 e verso 3, o texto também estará na tela. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: Ele vos deu vida, estando vós mortos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Esses versos 1, 2 e 3, que nós vamos ministrar nesta manhã. Vamos orar mais uma vez ao nosso Pai. Querido e amado Deus, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, palavra viva, palavra poderosa, palavra ungida pelo Espírito Santo. E que a Tua palavra, meu Deus e meu Pai, nesta manhã, possa falar ao nosso coração. Sejamos tocados, sejamos edificados, sejamos abençoados, meu Deus e meu Pai, pela santa palavra do Senhor. Obrigado a Deus, porque no passado o Senhor inspirou o Teu servo, o apóstolo Paulo, para ministrar esta palavra, para escrever esta palavra. E hoje, ó Deus, nós temos a Bíblia em nosso linguajar. Que privilégio nós temos, que alegria, Senhor, juntos nesta manhã, em volta da Tua palavra, no culto de adoração, de louvor, de rendição, de busca do Senhor. Obrigado, ó Pai, cada irmão e irmã aqui presente. Obrigado pelos visitantes, que o Senhor abençoe a cada um, derrame graça sobre cada um, suprindo as necessidades. Ó Deus, sei com aqueles também que não puderam estar por motivo de enfermidade, curando, Senhor, restaurando da enfermidade, em nome de Jesus. Aqueles, ó Deus, neste período de férias, muitas famílias, muitos lares viajando, proteja-os, ó Deus, aonde quer que forem, onde quer que estiverem, ó Deus, na estadia, no retorno, ó Deus, a Cascavel, em nome do Senhor, que possam voltar cheios de alegria, as forças renovadas, para continuarem louvando e bendizendo o Teu nome. Abençoe, ó Pai, as programações da igreja, abençoe a escola da família, abençoe o curso Mulher Única, abençoa, Senhor, que seja edificante, abençoador, que seja, Deus, a glória do Senhor manifestada em cada palavra, em cada ministração, Senhor, de domingo, de quarta. Ó Deus, derrame graça. E obrigado, Senhor, mais uma vez, porque somos totalmente dependentes do Senhor e pedimos que o Espírito Santo fale ao nosso coração nesta manhã. É a nossa oração mais uma vez, orando também para as demais igrejas reunidas nesta hora, que a graça, a bênção do Senhor esteja sobre todas elas. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Chegamos então aqui, amados, Efésios capítulo 2, lemos na tela o verso 1, verso 2 e verso 3 da palavra do Senhor nosso Deus. Eu queria inicialmente fazer aqui um breve resumo do capítulo 1. No capítulo 1 nós aprendemos sobre o plano de Deus e a atividade de Deus. Primeira coisa que nós destacamos aqui no capítulo 1, que tudo o que aconteceu foi plano de Deus e foi a atividade de Deus, a ação de Deus nas nossas vidas. Nós aprendemos também que devemos tudo à sua inteira graça, a graça maravilhosa do Senhor nosso Deus. Devemos a graça de Deus, tudo é fruto da graça.
não é mérito humano, não é favor humano. Aprendemos também que tudo é em Cristo e por meio dele, por meio do Senhor Jesus Cristo. Nada aconteceu fora de Cristo. Paulo começa Efésios capítulo 1 dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, por vontade de Deus. Ele se tornará apóstolo por vontade de Deus, não foi vontade dele, um desejo dele, mas Deus dirigindo. Então, veja lá, plano de Deus, tudo deve a sua graça, tudo é em Cristo Jesus, e o que Deus fez por nós, em nós, oferece em Cristo. O que Deus fez por nós e nos oferece em Cristo. Tudo que nós recebemos em Cristo. Deus oferece em Cristo. E aprendemos também sobre a importância de entendermos estas verdades espirituais. É muito importante que venhamos a entender. Por isso a grande oração do apóstolo Paulo era que os olhos do nosso coração fossem iluminados. Verso 18, capítulo 1, Paulo orou a Deus dizendo: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, riqueza da glória da sua graça, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Então nós vemos que precisamos entender que é tudo plano de Deus, é a graça, é em Cristo que Deus fez, e Ele nos oferece se estamos em Cristo Jesus. Os olhos do nosso entendimento precisam ser iluminados para podermos apreciar as verdades espirituais. Se nós não tivermos os olhos do nosso entendimento aberto, iluminado, nós não vamos entender e compreender as verdades espirituais. E você vai ver que a palavra de Deus no dia de hoje vai nos ensinar em nome de Jesus. E Paulo coloca 3 coisas aqui que já falamos: a esperança do chamamento, a riqueza da glória da herança e a suprema grandeza do seu poder. Pois o que aconteceu é o poder de Deus. O que aconteceu foi a manifestação do seu poder. A riqueza da glória é aquilo que Deus tem reservado para nós. A esperança do chamamento, como Deus realizou, como Ele projetou, como isso se concretizou. Nós vimos tudo isso aqui no capítulo 1 e está gravado aí umas 10 pregações no YouTube aí à disposição. É Deus o tempo todo, do começo ao fim. Foi Deus que venceu os obstáculos, foi Deus que nos reuniu. Perceba novamente que não parte do homem, parte de Deus. Não parte de você, parte de Deus. Por isso nós falamos aqui, é Deus o tempo todo, do começo ao fim. É Deus que se revelou, é Deus que deu a graça, é Deus que mandou Jesus, é Deus que olhou por nós, é Deus que nos criou, é Deus que nos formou. Então tudo parte de Deus. Se você quer ter uma vida abençoada, se você quer ter uma vida próspera, se você quer ser feliz, alegre, radiante, avançar na vida, em todas as esferas da vida, você precisa voltar para Deus. Você precisa estar diante de Deus. E Paulo está ensinando que Deus nos chamou, nos santificou, nos purificou para vivermos diante dele. E ser cristão, evangelho, ser cristão é estar num relacionamento bom com Deus, num relacionamento correto com Deus, em nome de Jesus. Nós vimos também o que o homem gosta. O homem, mulher, ser humano, o homem gosta do que o homem gosta? Ele gosta de ser pessoal, ele gosta de méritos, ele gosta de poderes. O homem, ser humano, ele gosta de ser pessoal, a sua individualidade, é o eu. Ele gosta de mérito, eu quero ter mérito, eu quero fazer algo, isto eu ganhei, isso eu conquistei, pelo meu mérito, pelo meu esforço, pelo meu poder. Olha, eu tenho poder, então pelo meu poder eu consegui, meu mérito e ser pessoal, sou eu. O homem não gosta de um ser superior a ele. O homem não gosta
de ser criatura. O homem não gosta, ele quer estar acima. E nós precisamos livrar-nos disso. Livre-se disso tudo. É o eu posso, eu consigo, eu faço, eu sou bom, eu tenho poder, eu quero mérito, eu quero a honra, eu quero o reconhecimento. Livre-se disso tudo, porque nós aprendemos e Paulo está ensinando à igreja que nada, absolutamente nada, parte do homem, nada parte do ser humano, tudo vem de Deus. Eu repito aqui, o homem, ele não gosta de ser criatura, porque se ele é criatura, há um ser que o criou, ele quer ser superior, e Paulo está derrubando tudo isto, jogando tudo isso por terra, dizendo, isto não procede, isso não é verdade. E agora então, Paulo vai ensinar o quê? O que nós éramos antes de Deus começar a agir em nós. O que nós éramos, Paulo vai trazer a memória dos Efésios, o que nós éramos antes de Deus começar a ação em nós. O que todos nós ainda seríamos se Deus nos tivesse deixado entregues a nós mesmos. Veja lá, o que todos nós ainda seríamos se, condição sine qua non, se Deus nos tivesse deixado entregues a nós mesmos. Alguém chegou a dizer que na história do cristianismo, na história da igreja, a igreja não chegaria nem ao primeiro século, nem ao final do primeiro século, se dependesse do homem. Nem o primeiro século, nem o final do primeiro século, a igreja chegaria se dependesse do homem. Mas a igreja chegou onde chegou, passando séculos e mais séculos, porque ela depende de Deus, do Senhor, do poder de Deus. Pois se dependesse do homem, da ignorância do homem, da estupidez do homem, da soberba do homem, da vaidade do homem, dos preconceitos do homem, das falhas humanas, de acepção de pessoas, ela não chegaria nem ao final do primeiro século, ela teria acabado. Se você dependesse de você mesmo, você já estaria arruinado. Você chegou onde chegou, porque Deus tem operado com misericórdia, com graça na sua vida, em nome de Jesus. Amém? A Bíblia diz, Ebenezer, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Samuel disse isso, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Não foi a nossa força. O que Deus disse para o povo quando saiu do Egito? Entrar na terra prometida, grandes conquistas. Deus disse, olha, jamais digas, jamais. Foi o poder do meu braço que me adquiriram essas coisas. Mas sempre lembre, é a mão do Senhor lhes abençoando em nome de Jesus. É a mão do Senhor. Jesus Cristo disse, sem mim, o quê? Nada podeis fazer. Então Paulo está ensinando agora, vai ensinar no capítulo 2, o que todos nós ainda seríamos se Deus nos tivesse deixado entregues a nós mesmos. E também está ensinando em terceiro lugar, isto é o que são os não cristãos. Paulo vai dizer, isto é o que são os não cristãos. O que éramos, o que ainda seríamos, e o que é, ou o que são os não cristãos, é este assunto que Paulo vai abordar a partir de agora no capítulo 2. No capítulo 1, Paulo dá uma visão geral. No capítulo 2, Paulo começa a ir para a prática, para os detalhes. O que você ainda seria? Como Deus te encontrou? E o que são aqueles ainda que não abraçaram a fé em Jesus? É isso que o texto vai trabalhar. Quem é o cristão? Cristão, rapidamente, é alguém que passou por uma tremenda transformação. Houve uma ação dinâmica e foi levantado, ressuscitado, e está nos lugares celestiais. Todo o capítulo 2, Paulo trabalha o que é o cristão também. O cristão é alguém que passou por uma tremenda transformação,
houve uma ação dinâmica, ele foi levantado, ressuscitado, está nos lugares celestiais. Isto é um cristão à luz da palavra poderosa e bendita de Deus, em nome de Jesus, porque este é o poder de Deus na vida sua, que te transformou, que te mudou, que lhe renovou, que lhe deu esperança e que te colocou nos lugares celestiais, que te ressuscitou dos mortos, lhe trazendo vida. Isto é ser um cristão, alguém que teve a experiência com Deus, alguém que foi transformado por Deus. E quando Paulo fala dessa separação, só lembrando aqui, lá no versículo 3º, capítulo 1, ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, verso 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então Deus te escolheu para ser santo, irrepreensível perante Deus, porque perante Deus você não pode esconder nada, perante Deus você não pode abafar, esconder alguma coisa, porque os olhos de Deus vê todas as coisas. E um cristão é tudo isto aqui, um verdadeiro cristão lavado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E Paulo quer, e o desejo de Paulo, quando as pessoas ouvem isso, elas possam lembrar do Salmo 103. O que é o Salmo 103? Alguém lembra de cor? Que diz o primeiro verso: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios para contigo. É Ele quem sara as suas enfermidades, perdoa os teus pecados, quem te redime da cova e por aí vai. Ou seja, Paulo queria que houvesse um entusiasmo na vida da igreja, ao entender o que Cristo fez por ela, ao entender o que Deus fez por ela, e a sua alma, Salmo 103, depois vou voltar a ele no final, pudesse louvar ao Senhor, bendizer ao Senhor, por aquilo que Deus realizou. Muitas vezes pessoas participam do momento da Santa Ceia, comem do pão e bebem do cálice, como comendo qualquer coisa, ou bebendo qualquer coisa, sem aquele entusiasmo, sem aquela motivação, sem aquela alegria, sem aquele regozijo por aquilo que Deus fez na sua vida. Veja bem, o estado que nós estávamos, nós vamos falar detalhadamente, mas para nos resgatar, o Deus Filho, segunda pessoa da Santíssima Trindade, teve que vir a este mundo e morrer na cruz do Calvário, teve que verter o seu sangue, teve que nascer 9 meses ali no ventre materno, nasceu, exerceu seu ministério, começou o ministério com 30 anos, com 33 anos, foi levado à cruz, o Filho de Deus, tomou sobre si os nossos pecados, para que nele fôssemos perdoados e santificados. E Paulo diz aqui, lembrando no capítulo 1, no versículo 7, da redenção, da remissão dos pecados, pela riqueza da sua graça. Então o que Paulo está dizendo para você e para mim, você precisa deste entusiasmo, você precisa entender o que Cristo fez por você, e você só vai entender isto se você compreender a doutrina do pecado. Se você não entender a doutrina do pecado, você não vai entender a profundidade daquilo que aconteceu. E baseado nisso, 4 grandes verdades, no capítulo 2, 1, 2 e 3, verso 1, 2 e 3, Paulo destaca, que eu passo a destacar para você esse texto. As 4 verdades, eu vou nominá-las, depois vou detalhá-las. O estado do homem em pecado. Segunda verdade, porque o homem se acha neste estado. Terceira verdade, a que leva à prática esse estado. E a quarta verdade, como Deus vê o homem assim. Eu vou detalhar isso aqui a partir de agora. Eu quero que você entenda. Eu quero que os olhos do seu coração sejam iluminados nesta manhã, e você que está em casa, e você que nos acompanha, e nós louvamos a Deus, estamos chegando a quase 120 mil seguidores no YouTube da igreja, louvado seja o nome do Senhor. A nossa igreja em São Paulo,
a Igreja Presbiteriana de Pinheiros já passou de 1.050.000 pessoas seguindo o YouTube da igreja. Muitas pessoas, milhares de pessoas, visitam as igrejas pelo YouTube, pelas redes sociais. E que Deus te abençoe onde você está, em nome de Jesus. E louvado seja Deus para nossas quase 120.000 pessoas no YouTube. Você é responsável por isso, que você compartilhou, você ajudou que outros se inscrevessem. Veja que bênção chegar a um número tão grande. Mas nós precisamos compreender essas 4 grandes verdades. Qual é o estado do homem em pecado? Qual é o estado do homem em pecado? Porque o homem se acha neste estado. O que leva na prática esse estado? E como Deus vê o homem assim? São 4 grandes verdades que Paulo vai trabalhar para nós em nome de Jesus. E eu quero que você entenda. Que Deus abra o teu coração, a tua mente, a tua alma, que nesta palavra você possa assimilar cada verdade e dizer: pastor, eu entendi, eu compreendi. A essência da evangelização, o vigor da evangelização, o desejo de evangelizar, passa por essas 4 verdades, aqui, vou botar elas aqui na tela. Se você perder o foco da evangelização, e se não há motivo para evangelizar, porque essas 4 verdades não fazem parte da sua, da minha, da nossa vida. Então, quando você assimilar isto aqui, compreender isto aqui, você vai dizer: eu quero evangelizar, eu quero pregar o evangelho, eu quero também glorificar a Deus por aquilo que eu era e hoje eu não sou mais, porque a graça de Deus me alcançou, eu estou livre dessas coisas. Mas se você não está livre disso ainda, lembra que eu falei aqui, como Deus nos encontrou, o que ainda seríamos, se Deus não tivesse operado, e como são aqueles que ainda não abraçaram a fé em Jesus. Ele precisa entender isto. Então, em primeiro lugar, o estado do homem em pecado. Qual é o estado do homem em pecado? A Bíblia vai dizer: morto. O homem está morto. O verso 1, capítulo 2 diz: ele vos deu vida, estando o quê? Vós mortos em vossos delitos e pecados. Ele vos deu vida. Decora esse versículo nesta manhã, é fácil decorar. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Efésios 2:1, você fala: fui na igreja domingo de manhã, eu decorei um versículo. Qual versículo eu decorei? Efésios 2:1. E o que diz Efésios 2:1? Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Qual é o estado do homem em pecado? Morto. A Bíblia diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. Então o homem sem Deus, o homem em pecado, ele está morto. O morto não respira, o morto não tem atitude, o morto está morto. Não tem o que fazer com o morto não mexe, a não ser se o pastor Léo estiver pregando. Dias atrás ele estava pregando no velório, ele se tropeçou na escada e quase derrubou o caixão com o morto. Ainda bem que as pessoas socorreram e seguraram o caixão, mas só ia mexer se ele tivesse derrubado. Mas graças a Deus, né, pastor Léo, foi livrado pelos irmãos do lado e o defunto não caiu. Imagina a cena que seria num velório: o morto caiu porque o pastor derrubou. Mas é um menino bom, pastor Leonardo. Pela misericórdia de Deus, o homem que estava no caixão não caiu. Vai que dá um grito: vou cair. Aí pronto, aí o povo que ia fugir. Mas qual é o estado do homem em pecado? É morto. Se você está em pecado, você está morto. E o que quer dizer isto? Ignorantes de Deus. O morto é aquele que é ignorante de Deus. Ele não entende, não conhece a Deus. O morto não entende. O morto é ignorante acerca de Deus. Ele não conhece a Deus. A Bíblia, a palavra do Senhor, nos diz em Romanos 8, 6 e 7: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. O homem morto, ele é ignorante acerca de Deus. O seu penhor não é nas coisas de Deus, o seu penhor é para a carne, e se ele morre assim, ele vai para o inferno.
Mas veja que a doutrina do pecado não é pregada nas igrejas. E um grande problema das igrejas que não prega a doutrina do pecado, prega o oba-oba, o vem aqui você vai ser feliz, vem aqui você vai ser abençoado, vem aqui os seus problemas serão sanados. É um evangelho tabajara, que não resolve nada para ninguém. Mas tem que falar do pecado. Se você está em pecado, você está morto. Você não conhece a Deus, você não se relaciona com Deus, não tem intimidade com Deus, você é ignorante acerca das coisas de Deus, porque o pendor, você pende, você se inclina para a carne, e isso gera em você morte, porque o pendor da carne dá para a morte. E a pessoa é ignorante acerca das coisas de Deus, ela não se sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar, porque ela está morta, ignorante de Deus, não conhece a Deus, são governados por este mundo e pelo diabo. Veja o que a Bíblia está dizendo para nós, não é o pastor, é a Bíblia, no verso 2 e versículo 12, Efésios assim: nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua. Então a pessoa está andando como morto, curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Quem que é o príncipe da potestade do ar? O verso 2 é o diabo. E o verso 12 diz assim, Efésios 2, 12: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Efésios 2,12, Paulo adianta, e eu adianto para você, a pessoa que está sem Cristo, ela está separada da comunidade de Israel, da igreja, estranho às alianças da promessa, é estranho, eu não entendo, eu não compreendo o plano da salvação, da redenção, eu não consigo entender. Ela está, que mais? Não tendo esperança, ela não tem esperança, diz o verso 12, e sem Deus no mundo. Então o homem, no estado de pecado, ele está sendo governado por o mundo, pelo mundo. É o mundo que dita as suas normas, é o mundo que dita as suas regras, é o que o mundo fala, que para ele importa. Ele também é governado e dirigido pelo próprio diabo, o príncipe deste mundo tenebroso. A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno, o mundo jaz nas trevas. Paulo fala aqui, eu volto a Efésios 2, verso 12: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O que um homem morto, você pode dizer, é um homem conduzido e governado pelo mundo, é um homem conduzido e governado pelo diabo, é um homem que está ignorante acerca das coisas de Deus, é um homem que não conhece a Deus, é um homem morto. É lógico que a morte aqui não é a morte física, mas é a morte espiritual. A morte espiritual é a total alienação dele, da pessoa, do morto, para com Deus. Eu não tenho relacionamento com Deus, eu sou governado pelo mundo, eu sou governado pelo diabo. E veja que não é uma escolha, porque você não tem poder. O homem não tem poder, eu falei lá no início. O homem não tem mérito, tem desméritos, demérito, melhor dizendo, demérito. O homem não tem força, porque o diabo controla, o diabo guia, o príncipe deste mundo. Jesus Cristo certa feita disse, algumas pessoas estavam diante de Jesus, ele disse: vós sois do diabo, que quereis satisfazer o desejo da vossa carne. Vós sois do diabo, porque ele foi mentiroso, pai da mentira. Quem está em pecado está morto, não conhece a Deus. Então, se hoje você conhece a Deus, tem um motivo para você glorificar o nome do Senhor, dizer: louvado seja Deus, porque eu estou vivo, eu estava morto, eu fui ressuscitado por Cristo, louvado seja Deus. Amém, irmãos? Se fosse na igreja pentecostal, pelo menos um amém melhor sairia. Quem está vivo, diga um amém. Amém. Aleluia, ressuscitou 50%. Danilo? Estava morto.
está vivo hoje. Recebeu a Cristo. E veja que essa doutrina do pecado não é pregada nas igrejas, eu repito, já disse, estou repetindo. Vamos pregar, pregadores só gostam de fazer piadinhas, o povo dá risada, e o povo ri aqui, ri de lá, colar, mas se não prega o verdadeiro evangelho, não adianta nada. Teologia da prosperidade não adianta nada, teologia da cura não adianta nada, é melhor ser enfermo e ir para o céu do que estar são e ir para o inferno. Eu preciso voltar à Bíblia. E Paulo está dizendo, olha, vocês eram assim, mas hoje vocês estão vivos. Glorifique a Deus, exalte ao Senhor. Você custou o sangue de Cristo. Valorize. E não fica aquela besteira, Deus não me ama. Eu já disse aqui, certa feita, um homem procurou no gabinete, disse, pastor, eu estou deixando a igreja. Disse, mas por que, meu irmão, está deixando a igreja? Há muitos motivos para deixar a igreja, mas eu quero saber qual é o seu. Ele disse, eu estou deixando a igreja, porque há muitos meses estou orando para Deus me dar uma casa, e Deus não me deu, estou deixando a igreja. Falei, meu irmão, Deus não tem imobiliária. Você busca Deus para ter casa, Deus te deu mansão celestial. Você está sendo governado pelo mundo. E abandonar a Deus porque não tem casa. Ele pode até vir a ter uma casa, mas se não tem Deus, vai fazer o que com a casa quando morrer? Levar para o céu a casa? De madeira dá para transportar. Vai entrar o ônibus celestial, ou a carreta celestial levando a casa. Não vai lenha, vai ser de madeira, pior ainda, que pega fogo mais fácil no inferno. Você tem que estar servindo a Deus, porque Deus é Deus. Não porque Deus te dá alguma coisa. Então, a primeira verdade, o estado do homem em pecado, morto. Segundo lugar, por que o homem se acha neste estado? Você pergunta, Paulo responde, por que o homem se acha nesse estado? Paulo vai dizer aqui, filhos da desobediência. E éramos, por natureza, filhos da desobediência. Versículo 2. O Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós, antes éramos filhos da desobediência. Você pode ler Gênesis capítulo 1. Deus dá uma ordem, cria o mundo, os céus e a terra. Deus dá uma ordem, depois capítulo 2, Adão e Eva. Não comam do fruto proibido, não toquem no fruto proibido, desfrutem do jardim, mas não façam isso. Primeira coisa que Eva fez, depois Adão fez, foi o quê? Desobedecer a Deus. Por que o homem desobedeceu a Deus? Deixa eu voltar aqui. Por que o homem desobedeceu a Deus? Porque o homem em pecado, acha nesse estado por desobedecer. Porque desobedeceu a Deus, eu repito, porque não gosta de ser criatura, que é o ser criador. O que a serpente diz para o homem, para a mulher? No dia que comeres do fruto, sereis como Deus. Então, se você comer do fruto proibido, você vai ser como Deus, você vai ser Deus. E ele disse, eu não quero ser Deus, mas ela disse, eu quero ser Deus. E Eva foi lá e comeu do fruto proibido, depois veio o mala do seu marido, Adão, e também comeu do fruto proibido, e ambos pecaram. E foram expulsos do jardim do Éden. Veja aí Deus expulsando. Pastor, mas Deus não é amor, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Eles foram expulsos do jardim do Éden por ter desobedecido a Deus. Filhos da desobediência. Mas porque o homem se acha nesse estado, nesse lugar, por natureza. Salmo 51, versículo 5 diz, eu nasci em pecado e por em pecado me concebeu minha mãe. Por natureza. Veja que diz aqui a palavra do Senhor. Vou ler de novo, Efésios 2, verso 2. Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, verso 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade de Deus, dos pensamentos, e éramos por natureza. Porque o homem está neste estado por natureza. A natureza do homem é pecaminosa. É a natureza dele. Já diz, Salmo 51, verso 5, decora esse versículo também, eu nasci em pecado concedeu minha mãe.
Você não precisa ensinar a criança a desobedecer, ela desobedece automaticamente, sem corrigi-la quando desobedece. A natureza sua é pecaminosa. Qual é o grande problema? O versículo 3 diz lá, deixa eu voltar ao verso 3, diz assim: entre os quais também, o que? Todos, nós, todos, a universalidade, todos. Paulo fala todos, não são alguns por natureza, alguns filhos da desobediência, ele diz todos. O pecado alcançou todos. Todos por natureza são pecadores. E o grande problema, o erro fatal é pensar no pecado em termos de atos e ações e não em termos de natureza e de disposição. Aí eu penso em pecado, eu penso em termos de ação ou algum ato que eu pratiquei. Não, é errado. O erro fatal é pensar no pecado em termos de atos e ações. Temos que pensar no pecado em termos de natureza e disposição, porque a sua natureza, a sua disposição é pecar contra Deus. Por isso você precisa de um Salvador chamado Jesus. Amém? Pastor, eu não gosto dessas coisas, então você vai queimar no fogo do inferno? Gostando ou não gostando? E essa é a mensagem do Evangelho. Olha, eu penso no pecado, eu não sou pecador, porque eu nunca roubei, nunca matei, nunca adulterei, nunca furtei, nunca fiz nada errado. Não é o que você está fazendo, mas é a sua natureza. Você é pecador, você precisa de Jesus. Você se inclina para a carne, você precisa do Redentor, Jesus. Você precisa de Jesus na sua vida, porque a sua natureza é perversa, é depravada, é suja, é maléfica, é podre. E Paulo fala, todos nós, todos. Paulo fala, eu, você, eles, nós todos. Mas o que leva na prática esse estado? Você pergunta, eu respondo. E Paulo responde: uma vida sem Deus, dominado pela carne, delitos e pecados, manifestações externas. O que leva na prática esse estado? Uma vida sem Deus, uma vida que vive na carne, nos pensamentos. Veja que Paulo fala aqui em Efésios, verso 3, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade dos pensamentos. Então uma vida sem Deus, depravada por natureza, vivendo sem Deus, descartou Deus, dominado pela carne, está errada a palavra ali, pela carne, delitos e pecados, ele está vivendo as manifestações externas, as manifestações conforme o seu pensamento, o que ele pensa, ele faz, o que ele imagina, ele faz, a sua mente o domina, a sua mente o domina, a carne o atrai, ele pensa, logo faz. Por isso Paulo fala, Romanos 12, 1 e 2, da renovação da nossa mente. Precisamos ter a mente renovada, para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O homem precisa ter a sua mente renovada, senão ele vai fazer tudo o que a mente imagina, projeta em pecados, em sujeira, em lamaçal, em podridão, em desgraça. Ele é levado a fazer. Ele fala, por que eu estou fazendo isso? É a minha natureza. Por isso eu preciso do Redentor Jesus, para me tirar deste estado de impureza, me santificar, me renovar, me perdoar, me restaurar e fazer de mim, conforme 2 Coríntios 5,17, uma nova criatura em Cristo Jesus.
Quando Nicodemos chegou diante de Jesus, foi mestre, sabemos que és mestre, vindo da parte de sei do que e tal, papá. E Deus fala, Nicodemos, vamos cortar o assunto. Deixa eu dizer algo para você. Importa-vos nascer de novo. Você precisa passar, Nicodemos, pelo novo nascimento. Se você não passar pelo novo nascimento, você não pode entrar no reino de Deus. Você nem pode ver o reino de Deus. Você precisa nascer de novo, porque você está morto. E nascer de novo não é reencarnação, porque reencarnação é doutrina satânica, demoníaca. A doutrina bíblica, o homem está determinado a morrer uma única vez, e depois disso o juízo. Não existe reencarnação. É doutrina espírita. Espiritismo não é de Deus. Não é bíblico. Não tem fundamentação bíblica. Nós precisamos nascer de novo em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo. Mas a pergunta agora, em quarto lugar, como Deus vê o homem assim? Como? A ira de Deus. O texto sagrado diz para nós, no versículo 3, filhos da ira, como também os demais. Então veja o homem neste estado, ele está debaixo da ira de Deus. O que é a ira? Ira não é manifestações descontroladas de raiva, mas a manifestação de indignação baseada na justiça. Deus não está numa manifestação de uma raiva desenfreada, mas uma manifestação de indignação baseada na justiça. Adão pecou, está expulso do jardim, vaza daqui. E Deus colocou querubins guardando para que o homem não entrasse no jardim. O homem em pecado está debaixo da ira de Deus. Você pode imaginar isso? Mateus 3,7, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes, aqui é João Batista, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? A multidão vem para ser batizada, e João Batista fala assim, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Arrependei-vos, receba o Espírito Santo. Tem que haver arrependimento. Há uma alternativa baseada em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus se filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas qual alternativa eu tenho aqui, pastor? A alternativa, qual é a alternativa? Você pode querer perecer, se não crê em Jesus? A alternativa é perecer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Eu não creio em Jesus, não quero Deus. Eu quero ser controlado pelo mundo, pelas emoções do mundo, pelo mundanismo, pelos prazeres da carne, pelos pensamentos da mente, meus pensamentos do coração, pelas minhas vontades humanas. Eu quero ser dirigido por esse mundo, me controla, esse mundo me domina. Eu sou fascinado pelas coisas do mundo. Eu não penso nas coisas celestiais, eu não penso nas coisas lá do céu, eu não penso na morada eterna, eu não penso no último dia da minha vida, eu não penso na morte física. Eu estou vivendo a vida está me levando. Você então vai perecer. Veja o que a Bíblia diz mais, Hebreus 10:31, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Imagina o poder de Deus, agora o poder de Deus em ira. Este é o homem em pecado, está entendendo? Paulo diz, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Uma pregação no dia 8/7/1741, John C. Edwards pregou pecadores nas mãos de um Deus irado. Ele fez essa pregação em 1741, dia 8 de julho. E quando John C. Edwards pregava essa mensagem, a história conta que as pessoas seguravam nas cadeiras, e as pessoas segurando eram cadeiras, e tanta força que elas faziam nos braços das cadeiras, que os braços quebravam. Naquele dia, aquela noite, houve conversões. Centenas de pessoas abraçaram a fé em Cristo. Veja, meu irmão, minha irmã, que Deus está dizendo. Pecadores das mãos de Deus irado, mensagem de John C. Edwards. Ou versículo aqui, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, Hebreus 10:31. Como Deus vê
o homem, a mulher em pecado, Deus vê com ira, a ira de Deus. E o que Paulo está dizendo? O que Paulo está dizendo? Olha o que vocês eram. Olha aonde vocês estariam se não fosse a graça de Jesus, a graça de Deus. E você consegue cantar algo ao Senhor sem empolgação, sem entusiasmo. Você consegue orar sem entusiasmo. Você consegue pregar sem entusiasmo. Você consegue falar do Evangelho sem entusiasmo, sabendo o que você era e o que você não é mais. Você não está mais debaixo da ira de Deus, não está mais em pecado, não está mais sendo conduzido pelo diabo, não está mais sendo conduzido pelas inclinações da carne, mas você agora é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Isso é o poder de Deus na sua vida. E agora você pode glorificar a Deus, você pode louvar o nome do Senhor. Mas se você ainda não veio para Deus, se você ainda não veio para Jesus, você continua debaixo da ira de Deus. Você continua alheio à vida de Deus, ignorante das coisas espirituais, você não entende nada. E você está precisando conhecer o verdadeiro, genuíno Evangelho transformador de Deus, em nome de Jesus. É o estado daqueles que estão sem Deus. É o estado que nós éramos e nós não somos mais. Porque Ele veio daquele lá do céu, morreu na cruz do Calvário por nós. E você consegue louvar a Deus, falar com Deus sem entusiasmo? Você consegue cantar, ler a Bíblia sem se emocionar? Você consegue ainda ser controlado, seus prazeres estão no mundo, nas coisas mundanas? Não tem tempo para Deus, não tem tempo para as coisas de Deus, tem tempo para todo mundo, menos para Deus. Como é que está a sua vida? Reconhece o que Cristo fez por você? Veja, em 3 versículos, Paulo faz um resumo da Bíblia inteira. Você não pode vencer a sua natureza, mas Jesus está venceu na cruz. Você precisa de Jesus. Eu gravei recentemente essa mensagem, Pecador às mãos de Deus irado, de Jones Eduardo. Se você quiser depois ouvi-la, o teor dela inteiro, basta copiar o QR Code, você vai ter toda a pregação de Jones Eduardo na minha voz, pregada, pecadores nas mãos de um Deus irado. Cada versículo, cada texto que ele usou na sua pregação, eu uso, gravando a mensagem dele. Porque hoje as pessoas precisam ouvir sobre o pecado. Mas vejam, aonde concordar comigo, coloca uma faixa na frente da igreja. Hoje haverá a noite da prosperidade. Venham todos. Contem quantos vieram. Coloca outra faixa no domingo. Hoje falaremos sobre o pecado. Perceba se alguém virá. Às vezes só o pregador, ou os músicos, mas ninguém. Porque eu quero ouvir algo que agrade os meus ouvidos. Eu quero ouvir algo que agrade o meu coração. Eu quero ouvir algo que me satisfaça. Mas Deus está dizendo, você não é o centro. Quando você entra para cultuar, não é um culto que te agrade. É um culto que agrada a Deus, em nome de Jesus. Culto não é para te agradar, para agradar a Deus. A palavra tem que ser fiel. Tem que ser expositiva, tem que ser da Bíblia. Para que Deus seja honrado, em nome de Jesus. Então eu releio para você Efésios 2, 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados,
nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Éramos, andamos, andastes, você não anda mais, você não é mais, porque o verso 1 diz: Ele vos deu vida. Receba a vida nova em Cristo Jesus. E se você deixar Jesus de lado, lamento dizer, você vai queimar no fogo do inferno. Não tem solução mais para você. Jesus não vai voltar a este mundo para morrer de novo na cruz. Ele vai voltar com juízo. Pastor, Deus não é amor? Deus é amor, mas Deus é justiça. E toda a justiça de Deus, a ira de Deus, pesará sobre aquele e aquela que rejeitou o Senhor Jesus. Deixa eu tentar ilustrar isto. Digamos que há uma doença que está matando pessoas, e você recém-casado, já há 1 ano, 2 anos de casados, tem um filho, filho do sonho, primeiro filho, e único. E o médico fala, precisa de um sangue especial para fazer uma vacina para curar as pessoas. Ninguém tem, mas o seu filho tem. Você leva o seu filho ao médico e fala assim: olha, doutor, meu filho está aqui, pode tirar o sangue dele. O médico diz: mas tem que tirar tudo. Aí você pensa no seu pai, na sua mãe, nos seus irmãos, na igreja, no mundo, no povo. Você fala: olha, para salvar a humanidade, pode tirar o sangue do meu filho. E você despede do filho: tchau meu filho, tchau papai e mamãe, eu vou morrer. E o filho dá o sangue, e a multidão é salva, e o mundo não morre. 1 ano da morte do filho, você faz um banquete, uma festa, chama as multidões, convite para a cidade inteira. Vamos celebrar 1 ano que meu filho morreu, ele salvou vocês. E você faz aquela festa, contrata manobristas, motoristas, buffet, um banquete gigantesco é colocado. E chega na hora da festa, meia dúzia de pessoas comparece. Você fala: mas meu filho morreu por todo mundo, só veio meia dúzia. E os demais, qual será a sua reação para com os demais? De ira. Assim será a ira de Deus para aquele e aquela que rejeita Jesus, que não quer nada com Jesus, que vive tomado pelos prazeres da carne, do mundo. Você vai morrer, você vai para o inferno. Mas a graça de Deus te livra do inferno. Você precisa crer em Jesus. Você precisa buscar a Jesus. Você precisa se arrepender dos pecados e se humilhar diante de Jesus. Mas talvez o diabo está dizendo ao seu coração: que palavra pesada. Então o diabo está dizendo ao teu coração: estou cansado de ouvir isso. Então o diabo está dizendo para você, eu sei que ele está dizendo, que você deve sair e ir embora e não dar ouvido à minha palavra, você esquecer isso e ver a sua vida. O diabo está falando isso ao seu coração, eu sei que ele está falando, eu quero que você o repreenda em nome de Jesus, senão você vai para o inferno. Eu não estou aqui para agradar os seus ouvidos, eu estou aqui para te pregar o Evangelho, para que você aceite a Cristo e entre no céu, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele, por Jesus. A sua natureza é rejeitar, mas o Espírito Santo te convence hoje para dizer: Jesus, eu te quero na minha vida. Eu não quero a ira de Deus, eu não quero o afastamento de Deus, eu não quero ser ignorante das coisas espirituais. Hoje eu estou voltando para Deus, hoje eu estou voltando para a palavra, hoje eu estou me reconsagrando no altar de Deus, em nome de Jesus. Ele vos deu vida. Você tem vida em Jesus? Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Queria que você orasse ao Senhor. Queria que você falasse com o Senhor. Culto não é um momento de ensaio, um momento de palavrinha bonitinha, decoradinha. Culto é um momento de louvar a Deus e ser tocado, impactado pela palavra do Senhor. A mensagem tem que penetrar no coração e na alma e gerar mudança em nome do Senhor. Fale com Deus.
Se Ele já te deu vida, glorifica a Ele em oração. Fala: Senhor, eu lhe tenho um pedido, que não esqueça nem um segundo sequer daquilo que o Senhor fez na minha vida. E às vezes eu estou revoltado, porque não tenho o dinheiro que eu queria, a casa que eu desejo, o que eu gostaria de ter, eu não tenho, mas eu tenho a salvação em Jesus Cristo. Isso me basta. O meu nome está no livro da vida, isso me basta, louvado seja. Eu quero conhecer mais a Deus, eu quero andar na presença de Deus, eu quero viver diante de Deus, eu quero glorificar o nome do Senhor. Mas se você não tem nada disso, meu amigo, você está morto. Mas hoje, você pode ser ressuscitado pelo poder de Deus. Hoje você pode passar a ter vida. Hoje você pode mudar os seus pensamentos. Hoje você pode mudar os seus planos. Hoje você pode dizer sim para Jesus. Hoje, não amanhã, que amanhã pode ser tarde demais. E você que entende isso, você que compreendeu essa verdade, você precisa pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, para que os seus não vão para o inferno, mas para que os seus vão para o céu contigo, em nome de Jesus. Porque Ele tem novo céu e nova terra para nós. Ele tem uma nova morada para nós. E se o pecado está te dominando, é a sua natureza, mas Deus hoje muda a sua natureza. Se o diabo te controla, se a carne te controla, deixa hoje o Espírito Santo te controlar a partir de agora, em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo agir. Deixa o Espírito Santo agir. Vamos ficar em pé diante do Senhor. Quem sou eu? Oh, aleluia. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Adore a Deus. Me perdi, Ele Adore a Deus. me encontrou, seu amor por mim, seu amor. Aleluia. Por mim. Aleluia. Quem Deus liberta, diga igreja, e vem será. Sou filho. Glória a Jesus. de Deus. Glória ao Pai, ao Espírito Santo. Adore. Adore ao Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu.
Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus fazer uma oração, e se você, no silêncio da sua alma, se quiser, repita comigo, no silêncio da sua alma, a oração que eu vou fazer. A minha oração eu vou fazer como se eu ainda não estivesse debaixo da graça, se eu estivesse alheio a Deus. Quem sabe você está alheio à vida de Deus? Essa minha oração é para você, você pode fazê-la comigo no silêncio da sua alma, sem necessidade de alguém ouvir você fazendo. Meu Deus, Senhor Deus, reconheço que estou alheio à vida do Senhor. Reconheço que sou indiferente às coisas espirituais. Reconheço que não tenho te buscado, que a carne me controla, que os pensamentos pecaminosos me dirigem. Reconheço que estou debaixo da tua ira. Mas neste momento eu quero sair debaixo da tua ira e entrar debaixo da tua graça. Neste momento, ó Deus, eu quero poder chamá-lo de meu Deus e meu Pai. E neste momento eu reconheço a Jesus como meu Senhor e Salvador. E me rendo a Ele, entrego minha vida a Ele. Muita coisa eu posso ainda não ter compreendido, assimilado. Mas uma coisa eu entendo, eu não quero viver uma vida sem Deus, sem o Senhor Jesus, que é o único meio que eu posso me achegar a Ti. E eu peço ao Espírito Santo que me convença a cada dia a me render, a me prostrar e entregar minha vida ao senhorio de Jesus. Eu faço a oração em nome de Jesus. Se você fez essa oração comigo no silêncio da tua alma, diga amém ao Senhor. Segunda oração eu faço daquela, como eu, que hoje estamos debaixo da graça. Meu Deus e meu Pai, eu quero reconhecer e reconheço que um dia eu era conduzido pelas trevas, um dia quem dirigia minha vida era o diabo, e por natureza, Senhor, eu fazia tudo errado. Mas eu quero te agradecer porque aquele dia a graça do Senhor veio ao meu encontro. Eu reconheci a Jesus como Senhor da minha vida, e ali minha vida foi mudada. A partir dali, ó Deus, o Espírito Santo tem me guiado, o Espírito Santo tem me conduzido, e que eu jamais esqueça aquilo que eu era e aquilo que eu sou hoje, graças ao amor, à graça, à bondade do Senhor na minha vida, em nome de Jesus. Pai, cada vez que eu ler a Bíblia, orar, frequentar a igreja, participar dos cultos assiduamente, participar da Santa Ceia, meu coração, minha alma se comovam novamente, e eu glorifique o Teu nome, pois eu não sou o que eu era, hoje eu sou nova criatura, meus pecados foram perdoados, minha dívida espiritual fora paga, pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Obrigado a Deus que a minha natureza não é mais pecaminosa, tenho a nova natureza agora de Cristo, e o Senhor opera em mim, minha mente foi renovada, agora eu tenho a mente de Cristo, eu posso viver desfrutando, manifestando o fruto do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, obrigado que não sou mais o que eu era, hoje eu sou nova criatura,
não é a minha força nem meu poder, não há mérito meu, é tudo do Senhor, para a glória do Senhor. Eu te louvo em nome de Jesus. Se você fez essa oração também, diga a Deus, amém ao Senhor, em nome de Jesus. A terceira oração, vamos orar por aqueles que ainda não conheceram o que nós já conhecemos. Pai, em nome do Senhor Jesus, precisamos pregar o Evangelho, precisamos anunciar as boas novas e dizer ao mundo que Cristo morreu, pagou os seus pecados, os tirou debaixo da ira, e eles precisam crer em Jesus, precisam se render a Jesus, precisam buscar a Jesus, e assim vão desfrutar daquilo que nós já desfrutamos. Pai, que voltemos ao fervor evangelístico, que voltemos ao fervor pela evangelização, pela pregação, aqueles que ainda estão caídos, para que sejam levantados, aqueles que estão frustrados, aqueles que estão na lama, no lamaçal, para que sejam purificados e mudados, dizendo para eles que o Senhor tem vida nova para eles, ó Pai, e que essa igreja seja uma igreja evangelística, uma igreja que ame missões, que ama a pregação do Evangelho, a Bíblia como ela é, sem acrescentar, sem tirar, sem enfeitar, mas pregar o verdadeiro e genuíno Evangelho de Jesus, Pai. Clamamos assim, ó Pai, nos faça ganhadores de almas, nos coloque como pessoas sedentas por vidas, por almas, em nome de Jesus, Pai. E perdoa-nos quando erramos, perdoa nossas falhas, perdoa-nos, ó Pai, santifica-nos, ó Deus, e seja glorificado por meio das nossas vidas. Obrigado em cada manhã, é uma nova oportunidade que o Senhor nos dá para vivermos na Tua presença triunfantemente, em nome de Jesus, Pai. Saibamos pensar mais e mais nas coisas dos altos céus, saibamos pensar nas coisas celestiais e espirituais, e viver debaixo da graça e jamais debaixo da ira. E não voltemos, ó Deus, ao velho mundo, e aqueles que estão no velho mundo, possamos tirá-los, apresentando a eles a Jesus, por meio da nossa fala, por meio do nosso testemunho, por meio das nossas atitudes, dizendo que Jesus vai tirá-los, ó Pai. Aí teremos a multidão adorando ao Senhor com muita empolgação, com muito louvor, glorificando o Teu nome, em nome de Jesus. Você fez essa oração, diga amém também ao Senhor. Pai, obrigado por esta manhã, obrigado pela Tua palavra, a glória é Tua, a honra é Tua, o louvor somente do Senhor, Pai. Bendito seja o Teu nome. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, em nome de Jesus. E agora, amados, que a graça do Senhor Jesus Cristo, maravilhoso e eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, repouso sobre cada um dos amados, hoje, agora e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus.